estão perto da água. Mesmo no calor do sol, ela dará frutos. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Fala. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu me chamo Joubert, sou noviço de 2º ano da Comunidade Católica Dom de Deus e estou aqui nesse Atos 8, esse segundo vídeo do Atos 8, para estudarmos juntos a Santa Doutrina, a doutrina católica, a sã doutrina católica. A doutrina que não é que veio do nada, mas ela advém da revelação divina. A revelação divina que nos vem por duas vias, a Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura. E o magistério da Igreja, então, esmiuçando essa revelação, pegou as suas verdades de fé e nos deu, e nos entregou. Seguindo-as, somos verdadeiramente católicos. Mas antes de mais nada, peçamos ao Espírito Santo que nos acompanhe neste curto espaço de tempo, para que possamos adentrar no que temos para falar hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Então, meus irmãos, como o Padre falou no primeiro vídeo do Atos 8, nós pretendemos então fazer um programa, um caminho do catecumenato. É um caminho catecumenal que vai desde as bases do pré-catecumenato, que nós vamos começar a estudar hoje, que são as conversões, os atos de conversão, os atos de fé gerados no coração humano pelo encontro com Jesus Cristo, certo? Então, o que acontece? Esse ato de fé gerado no coração por esse encontro, por encontro que acontece pela proclamação da palavra, pela evangelização como um todo, esse encontro vai gerar no coração do fiel a vontade de aderir ao corpo místico de Cristo, que é a Igreja, certo? Então, nos primeiros séculos da Igreja, como que isso era feito e como estamos recomeçando a fazer desde o Concílio Vaticano II para cá, de uma forma mais forte? Acontecia que quando essa pessoa tinha esse anúncio, o querigma, né? Esse anúncio forte da pessoa de Jesus Cristo, ela então pedia para ingressar na igreja, para ser um cristão. E o que acontecia então? Ela era apresentada à comunidade, né? Porque ela não era aprovada somente pelas autoridades da igreja, mas pela comunidade como um todo. E ela fazia um caminho programático para ser inserido na doutrina da igreja, em que aquilo ia mudar o seu modo de pensar, a sua vida como um todo. Então haveria ali uma conversão integral. E a comunidade, com o tempo, neste caminho também ia avaliando se aquela pessoa realmente mudou de vida, se ela tem bons costumes, se ela é uma pessoa idônea para ser chamada de cristã, né? Então, isso acontecia no caminho, que a doutrina era inserida, a oração, né? E depois, então, depois de um tempo, vendo que ela estava preparada, ela receberia então os sacramentos para ser de fato membro desse corpo de Cristo que é a Igreja. Então, na vigília pascal, na noite da vigília pascal, ela recebe então o sacramento do batismo, da confirmação ou crisma e da Eucaristia. E esses são chamados os sacramentos da iniciação cristã. Então passa a ser membro do corpo místico de Cristo, passa a ser igreja, passa a ser outro Cristo, passa a ser cristão. Vamos ver então o que o Catecismo da Igreja Católica tem a dizer sobre o catecumenato. Parágrafo 1247 vai nos dizer assim: desde as origens da Igreja, o batismo dos adultos
é a situação mais normal nas terras onde o anúncio do Evangelho é ainda recente. O catecumenato, a preparação para o batismo, ocupa então um lugar importante, sendo iniciação à fé e à vida cristã. Deve dispor para o acolhimento do dom de Deus no batismo, na confirmação e na Eucaristia. O que isso quer dizer? Que esse caminho de conhecimento intelectual e espiritual de Deus que o catecumenato propõe deve preparar o coração humano para que seja boa terra para acolher o dom de Deus, o Espírito Santo de Deus, que fará a mudança integral desta vida. Então, por que não adianta, meus irmãos, a gente receber o sacramento quanto matéria e não estarmos dispostos interiormente a receber as graças anexas àquele sacramento, certo? Que nós chamamos de graça santificante. O que é graça santificante? É aquela graça que Cristo conquistou para nós na cruz, a graça da redenção, que nós fazemos a manutenção dessa graça, por assim dizer, buscando os sacramentos, com as nossas devoções, com as nossas orações. Toda vez que nós caímos, então, em pecado mortal, nós nos reconciliamos no sacramento da reconciliação, para que justamente essa graça santificante volte a nós, certo? Então é isso que o catecismo diz sobre o catecumenato, certo? É necessário para que o nosso coração seja fecundo para receber o dom de Deus através do conhecimento intelectual e também o conhecimento espiritual. Não adianta somente conhecer intelectualmente, certo? Porque tem até teólogo ateu por aí, então não basta só conhecer intelectualmente, mas fazer uma experiência com Jesus. E falando de experiência, nós hoje, como é proposto pelo pré-catecumenato, em que nós vamos começar a observar as pessoas que fizeram uma experiência com Jesus, e essa experiência de encontro gerou a fé no coração deles, né? E por isso quiseram aderir ao seguimento de Cristo. A gente vai para um texto muito conhecido que está em João, Evangelho de São João, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 26, que é o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Depois veremos um outro personagem, mas iremos focar nesse agora. E diz o seguinte, a palavra de Deus: Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele reunia mais discípulos e batizava mais do que João. Embora Jesus mesmo não batizasse, e sim os seus discípulos. Por isso, saiu da Judéia e voltou para a Galiléia. Era preciso passar pela Samaria. Chegou, pois, a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto da propriedade que Jacó tinha dado a seu filho José. Havia ali a fonte de Jacó. Jesus, fatigado da viagem, sentou-se, assim como estava, junto da fonte. Era por volta de meio-dia. Veio uma mulher da Samaria tirar água. Jesus lhe pediu: dá-me de beber. Os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Então a mulher samaritana disse a Jesus: como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Os judeus, de fato, não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: se conhecesses o dom de Deus e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria a água viva. A mulher disse: Senhor, não tens sequer com que tirar água e o poço é fundo. De onde tens essa água viva? Serás maior do que nosso pai Jacó, que nos deu este poço, do qual bebeu ele mesmo, como também seus filhos e seus animais? Jesus respondeu: todo o que beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe darei, nunca mais terá sede. Mas a água que eu darei se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. A mulher disse então a Jesus: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem tenha que vir aqui tirá-la. Ele lhe disse: vai chamar teu marido e volta aqui. Eu não tenho marido, respondeu a mulher. Jesus retrucou: dissestes bem que não tens marido, porque tiveste 5 maridos e o que tem agora não é teu marido. Nisto falaste a verdade.
A mulher lhe disse: Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram sobre esta montanha, mas vós dizeis que é em Jerusalém que se deve adorar. Jesus respondeu: Mulher, crê em mim. Vem a hora em que nem nesta montanha, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Pois são esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e os que adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: Eu sei que virá o Messias, o que significa Cristo. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus lhe disse: Sou eu que falo contigo. Então, nessa passagem da Samaritana do Evangelho de João, o Evangelho de João, que é de uma teologia alta, que tem muitos sinais, né? E João normalmente tem uma linguagem elaborada, uma teologia elevada. Nós vemos aqui na passagem da Samaritana uma questão espiritual, né? Que é dessa conversão, Jesus que se encontra com essa mulher. E a partir desse encontro, quando é revelado a vida dela, tudo o que ela viveu ali diante dos olhos dela, ela não tem outra opção a não ser crer no Cristo. Depois, na continuação do texto, nós vamos ver que ela deixa ali o seu cântaro, né? E deixar o cântaro quer dizer deixar a sua vida antiga, e corre para a cidade para anunciar aos moradores daquela cidade que ela encontrou o Cristo, encontrou o Messias. Então aquela comunidade, aquela cidade vai até Jesus pela palavra daquela mulher, e estando com ele, o texto vai terminar dizendo, né, nós não cremos mais nele só porque você disse, mas nós cremos nele porque nós experimentamos isso. Essa parte espiritual dessa conversão, o encontro com Jesus gera revisão de vida, porque ele é a vida, então ele nos propõe viver como ele viveu. Então quando há desacordo com a nossa vida, nós vamos vendo os pontos e vamos querendo melhorar, certo? E uma coisa também, já mais uma questão histórica, exegética, quando Jesus diz para ela, né, vai chamar o teu marido. Ela diz que não tem marido, Jesus fala, você teve 5, o que você tem agora não é seu. Então dá um total de 6. Né? De fato, o reino de Israel, nós sabemos pela história bíblica que ele foi dividido entre Reino do Sul e Reino do Norte. Certo? O Reino do Sul tinha como capital Jerusalém e o Reino do Norte tinha como capital Samaria. O Reino do Norte, então, foi invadido pelos babilônicos e foi levado em exílio. E quando voltou, 5 outras tribos pagãs também residiam no território de Israel. Então, o que aconteceu? Contra os mandamentos de Deus, o povo de Israel e essas 5 tribos pagãs, que cada um cultuava um Deus diferente, começaram então a se enturmar, começaram então a ter relações sociais e pessoais, começaram também a ter filhos de quem era judeu junto com um pagão. E então começaram os samaritanos a adorar os deuses daqueles pagãos também. E aí foi que foi construído um templo em Samaria para poder adorar. Mas adorar a quem? Não somente ao Deus de Israel, mas também a esses outros 5 deuses. Entenda, Deus pediu para que se construísse um templo para a adoração. E esse templo deveria ser construído em Jerusalém, como foi construído em Jerusalém. Então não poderia mais haver outro templo, mas em Samaria, contra a vontade de Deus, foi erguido um outro templo rival para poder adorar não somente o Deus de Israel, mas aqueles outros 5 deuses. Aonde eu quero chegar? Na pessoa da samaritana e na pessoa de Jesus, então, estão representados todo o povo samaritano e todo o povo judeu. Quando Jesus diz para ela, né, vai lá chamar o teu marido, ela fala, não tem marido. E Jesus diz, tiveste 5, que tem agora não é seu.
Jesus se refere também a esses 5 deuses que o povo samaritano cultuava. E quem é esse sexto? É o Deus de Israel, é Deus Pai, o Pai de Jesus. Mas por quê? Se tem um coração dividido com outros deuses, não se tem a Deus de verdade. Então, aquele marido que ela tinha também não era dela, aquele sexto marido. Certo? Então, ali há um problema, né? O povo samaritano dizendo que é naquela montanha que se deveria adorar, e Jesus dizendo, olha, não vai ser nem aqui, nem em Jerusalém, mas adoradores em espírito, em verdade, mas só que deve haver uma conversão. Não se deve mais se prostituir aos deuses pagãos. Né? Então aquela mulher, por isso que ela vai, quando Jesus, parece que ela está mudando de assunto, mas não está. Quando Jesus fala dos maridos dela, ela fala, mas foi nessa montanha que nós devemos adorar e tal. Aí Jesus diz, não, são adoradores em espírito e em verdade que o Pai procura. Então, depois que ele se revela a ela como Messias, porque eles também esperavam um Messias, embora samaritanos, Jesus se revela a ela e ela então crê. E a partir desse encontro ela crê e gera no coração dela a fé. É uma fé que leva ela então a anunciar, certo? Então, o encontro com Jesus gerou então esse anúncio, gera a fé que gera o anúncio. E outro personagem que nós vamos ver agora, se você quiser pegar a sua Bíblia também, né? Só enquanto eu pego aqui, só dizendo que na descrição desse vídeo vai estar o e-mail também, que você pode mandar todas as suas dúvidas para que no próximo vídeo a gente possa ter um tempo para responder essas questões, tá bom? Nós temos aí em Lucas, capítulo 19, do versículo de 1 a 10, que é a história de Zaqueu. Fiquem tranquilos, eu não vou cantar a música do Zaqueu, tá bom? Mas vamos lá, diz assim: tendo entrado em Jericó, Jesus passava pela cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos publicanos e muito rico. Ele procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era de baixa estatura. Então ele correu à frente e subiu num sicômoro para ver Jesus, que deveria passar por ali. Quando chegou ao lugar, Jesus olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa. Hoje eu devo ficar na sua casa. Ele desceu depressa e o recebeu com alegria. Ao verem isso, todos murmuravam, dizendo: foi hospedar-se na casa de um pecador. Entretanto, Zaqueu se pôs de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se prejudiquei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje chegou a salvação a esta casa, pois também este é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Uma bela história, né? Jesus que passa pela cidade. É interessante frisar que o Evangelho de Lucas também é chamado o Evangelho do Caminho. Por quê? Porque é muito específico do Evangelho de Lucas Jesus realizar os seus prodígios, seus milagres, seus sinais, e as conversões das pessoas acontecem durante o caminho, enquanto Jesus passa. Certo? Como os cegos, paralíticos que estavam onde? No caminho. O que acontece? Jesus passava em Jericó e uma pessoa de pequena estatura, Zaqueu, mas que era muito, muito rico, porque era chefe dos cobradores de impostos. É importante ressaltar isso, mas vocês vão ver por quê. Né? Ele tinha tudo. Financeiramente, ele provavelmente tinha de tudo, porque era muito rico. Mas ele ficou curioso de saber quem era esse Jesus. Então sobe a uma árvore, um sicômoro, né, para ver Jesus. E é interessante que antes dele encontrar Jesus, Jesus o encontra com o olhar e diz: Zaqueu, desce depressa, porque eu devo ficar na sua casa. É interessante que eles não se conheciam, mas Jesus não pede: será que eu posso ficar na sua casa? Não, eu devo ficar na sua casa, né? Então ele entra na casa de Zaqueu, e mesmo sabendo que Zaqueu era chefe dos cobradores de impostos e tudo mais, existia uma roubalheira muito grande, né? E Jesus não cobra nada a Zaqueu, mas só de Jesus entrar, se encontrar com ele na casa dele, o que acontece? Zaqueu já tem uma postura.
Ele já diz: se eu roubei alguém, eu vou devolver. Claro que tinha, né? E quando ele fala, vou devolver 4 vezes mais, é porque era normal naquele tempo, infelizmente, os cobradores de impostos cobrarem 4 vezes mais, né? Então, Zaqueu, ele tem uma conversão. Ele não tem somente uma mudança de ideia. Vamos entender isso. Existe, no conceito conversão, existe 2 vias, né? O que nós chamamos de metanoia, que é a mudança da ideia, ou seja, eu sei agora que aquilo é errado, eu compreendi agora que aquilo é errado. E tem o segundo passo, que é um nome bem estranho, chamado epistrefo. O que é o epistrefo? O epistrefo, segundo uma mudança de ideia, agora é a mudança de atitudes. É uma mudança de direção, efetivamente. Eu não só mudo a minha cabeça, mas como eu também mudo o meu agir. E é isso que aconteceu tanto com a samaritana, tanto com Zaqueu, né? Zaqueu agora, então, decide que vai mudar de vida porque ele se encontrou com o Senhor. O encontro com Zaqueu o encontro com Jesus gerou no coração de Zaqueu, então, a fé. Gerou a fé no coração de Zaqueu, certo? E é interessante, como eu falei, porque é importante frisar que ele era o chefe do cobrador de impostos. Se ele era o chefe, ele tinha influência sobre os outros. Então, Jesus escolheu muito bem a Zaqueu. Pegando o chefe, você pega os funcionários. Então, Jesus ele não converteu somente aquela pessoa pelo encontro. Ele, então, ali, a partir de Zaqueu, que agora se tornava um missionário também, né, como a samaritana, ele atingiria todos aqueles que estavam junto com Zaqueu. Então, Jesus ele não converte somente uma pessoa, mas ele converte praticamente uma comunidade inteira, né? Atingindo aquele que era o maior entre eles ali. Então, nós vemos aqui, meus irmãos, 2 exemplos, a samaritana e Zaqueu, daqueles que geraram a fé no seu coração a partir de um encontro. Depois, em outro vídeo, nós vamos tratar daqueles que geraram a fé a partir dos sinais, dos milagres, como o cego de nascença, por exemplo, que vai ficar para o próximo vídeo. É só para frisar, o encontro com Jesus gera a fé no coração. Jesus não realizou ali milagres. Jesus com a samaritana não realizou um milagre. Jesus com Zaqueu não realizou um milagre. O milagre que pode ser dito, né, figurativamente, é o da presença dele. Uma presença que positivamente constrange o pecador e faz querer então ter mudança de vida, né? E no caminho do catecumenato é necessário então fazer essa experiência com Deus que constrange o nosso coração, que nós então entenda, Deus não vai nos cobrar, não vai apontar o dedo para nós. Por quê? Porque Deus é nosso Pai, não é nosso patrão. Ele não nos cobra metas, ele só nos cobra o amor, e o amor verdadeiro, o amor correto, de acordo com a moral e com a fé. Então, nesse ponto, Deus não cobra absolutamente nada, mas a presença dele, estar com ele, vai incomodar o coração dessas pessoas para poder se ligarem e dizerem: eu tenho que mudar de vida. A exigência do amor de Jesus, a exigência do Evangelho me impele então a querer mudar de vida. Certo? Então, nós queremos esclarecer isso hoje. A fé que é gerada a partir de um encontro. Samaritana e Zaqueu. É importante que você veja a sua vida também e possa avaliar: a minha vida está sendo mudada? Eu tenho frutos de mudança com a minha vida? E se a minha vida não mudou como deveria ainda, como eu me encontrei com Jesus de fato? Jesus passou pela minha vida? Jesus me viu em cima de uma árvore e disse: desce, porque hoje eu devo ficar na sua casa. Jesus te viu no poço que é fundo, o poço profundo da sua vida, e disse: eu sei da sua vida, por isso vamos mudar. É bom a gente analisar a vida da gente. O que a gente quer? A gente quer viver com Jesus? Jesus que muda a nossa vida?
ou fora dele. Então, meus irmãos, minhas irmãs, assim eu vou terminando então essa nossa primeira reflexão catequética. Espero que vocês tenham entendido um pouco, tanto espiritual como exegeticamente, né, a questão da bíblica, e a questão doutrinária que é colocado é necessário fazer um caminho de conhecimento de Jesus, para que possamos amá-lo. Nós só amamos aquilo que conhecemos, então é necessário conhecer Jesus intelectualmente e por uma experiência de oração, ok? Porque o conhecendo dessa forma viva, teremos realmente uma experiência de vida com ele eficaz e seremos futuramente cristãos autênticos, cristãos de verdade, certo? Então vamos rezar a nossa Mãe do Céu para que ela faça conservar no nosso coração a palavra de Deus, como ela conservava tudo no coração dela, que nós também possamos conservar essa palavra no nosso coração e fazermos o propósito durante essa semana de revisar a nossa vida, revisitar a nossa vida e ver ali qual é o poço que Jesus me encontrou, qual é o sicômoro que Jesus me encontrou, qual é a árvore que eu estava e que Jesus olhou para mim e disse, desce. Qual foi o ponto-chave da minha vida em que eu me encontrei com Jesus e eu comecei então a querer mudar de vida? Se eu retrocedi nessa mudança, a gente também vai pensar, por quê? Por que o cansaço? Por que eu voltei um pouco atrás? Então, vamos voltar ao nosso poço essa semana, vamos voltar ao nosso sicômoro e nos encontrar com Jesus novamente, para que essa graça do encontro com Ele possa gerar novamente a fé no nosso coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Só reforçando, na descrição do vídeo vai estar o e-mail que vocês podem mandar as dúvidas e questões de vocês, tá bom? E nós responderemos na medida do possível. Então, um grande abraço, fiquem com Deus e até semana que vem, se Deus quiser.